No próximo capítulo da novela Força de Mulher, depois de pegar roupas emprestadas com a Seida, Sirin sai meio se escondendo para não ser vista por pessoas conhecidas. Porém, já logo de cara, ela dá de cara com Arif. Um amigo de Arif diz que ele esqueceu um documento importante que ele precisa entregar para Henry e ele volta para buscar. Sirin aproveita para sair antes dele e um pouco mais à frente ela fica incomodada ao ver que Arif continua indo atrás dela, mas por enquanto ela fica firme, não diz nada. Porém, um pouco mais à frente, quando ela percebe que ele continua atrás dela, ela volta para perguntar por que ele está a seguindo. Arif diz que ele não está seguindo ninguém, fala que ele só está andando, mas não diz para onde ele vai. Completamente irritada, ela pergunta se ele pensa que a engana. Fala que ela está indo para o trabalho dela e não quer que ele fique atrás dela, não quer que ele fique a espiando. Ele pergunta por que ele iria fazer o que ela está dizendo. Pergunta por que ele iria querer espiá-la. Ela diz que o porquê ela não sabe, mas fala que talvez Seida tenha pedido para ele fazer isso por medo que ela fique com Henry. Ela diz para Arif que ele pode voltar. Diz que ele pode dizer para Seida que ela não quer nada com o pai do filho dela. E em seguida ela pede para ele ir na frente dela. Diz que assim ele vai para onde ele quer ir e ela vai para o trabalho dela. Arif fala que ele merece e em seguida faz o que ela pede. Um pouco mais à frente, Sirin fica sem entender nada quando vê Arif entrar na cafeteria de Henry. Arif entra e diz bom dia a um dos funcionários da cafeteria e pergunta se o senhor Henry já chegou. O funcionário fala que ele chegou sim e diz que ele está na cozinha. Arif fala que ele vai esperar lá e logo em seguida ele percebe que Sirin está indo para onde ele está. Ela pergunta o que ele está fazendo lá. Pergunta se ele não podia ir tomar o café em outro lugar. Arif diz que ele não foi lá somente para tomar um chá. Ela pergunta por que ele foi até lá então e diz para ele responder. E nesse exato momento, a conversa é interrompida com a chegada de Henry, que diz bom dia para Arif e logo em seguida diz bom dia para Sirin também. E nessa hora ele nota que ela está com uma roupa muito diferente das que ela costuma usar. Sirin pede desculpas por ela ter ido trabalhar com aquela roupa e fala que quando ele não estiver muito ocupado, ela explica o que aconteceu. Ele diz que não tem problema, fala que depois eles conversam e em seguida pede a presença de todos os seus funcionários lá onde ele está. Ele fala que aquele homem que está lá na frente deles é o senhor Arif, o novo gerente ali do café. Sirin fica sem saber o que fazer nessa hora. Henry diz que a partir daquele dia, Arif vai ser o responsável pelo café e diz que ele vai supervisionar uma outra loja. Sirin fica pasma. Ela fica totalmente fora de si, mas não diz nada. Ela simplesmente vai para a cozinha. Henry diz para Arif que ele pode ficar tranquilo. Fala que ele vai imediatamente conversar com Sirin. Ela diz que não sabe por que ele fez aquilo. Ele fala que não sabe do que ela está falando.
Ela pergunta por que ele foi contratar o Arif, pergunta se ele não conseguiu encontrar um outro mais qualificado. Ele pergunta qual é o problema com Arif. Ela diz que Arif não é a pessoa certa para gerenciar a cafeteria dele. Fala que ela garante que ele só sabe preparar chá e nada mais. Henry diz que ela está enganada. Ele fala que Arif estudou engenharia e, além do mais, ele é a pessoa certa para o cargo, sim, pois além de ter experiência, ele é uma pessoa honesta e diz que ele confia totalmente nele. Sirin dá risada nessa hora. Henry não gosta da atitude dela e fala para Sirin que aquele café é dele e ele faz o que acha melhor. E em seguida diz que ele já tomou a sua decisão. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Corumbá, de Itajá, de Campinas, enfim, me conte ali nos comentários. Sirin diz que ele sabe muito bem que é por causa daquele homem que ele vai colocar como gerente da sua cafeteria que ela não tem mais a mãe dela. Ele fala que ela sabe que Arif não teve culpa do que aconteceu. E depois de dizer essas palavras, ele volta para conversar um pouco mais com Arif. Seida vê um quebra-cabeça com a montagem em andamento e decide terminar de montar. Nesse exato momento, Falizete chega e pergunta para a amiga de Bahar o que ela está fazendo. Seida diz que ela encontrou um quebra-cabeça incompleto e fala que ela decidiu colocar mais algumas peças, mas ainda não conseguiu terminar. Fazilete diz que ela não quer nem estar por perto quando Raif ver que ela mexeu no quebra-cabeça dele e pergunta quais foram as peças que ela colocou. Seida diz que na verdade ela não se lembra de todas, mas fala que de algumas ela se lembra. Fazilete pede para ela tirar todas as peças que ela colocou e pede para ela colocar onde estavam. Seida diz que o problema é que ela não se lembra quais foram. E na hora que ela percebe que Raif está se aproximando, ela acaba desmontando todo o quebra-cabeça. Ele chega e fica olhando fixamente para ela, mas estranhamente não diz nada. Seida fica parada e não diz nada também. Sirin vai falar com Henry e pergunta se no outro dia ela pode sair mais cedo. Conta que o pai dela quer dar uma olhada na casa. Ele fala que ela vai ter que falar com Arif. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.